Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. Como pensar o capitalismo como religião? Esse é o tema do programa de hoje. Eu recebo Alain da Silva Coelho. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e acaba de lançar um livro com essa temática. Alain, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Flávio. Olá, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria recebê-lo. E você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Procure por Religare, Conhecimento e Religião e procure também pelo nosso programa nas plataformas de podcast. Sempre procure por Religare, Conhecimento e Religião e aproveito para pedir para você compartilhar as nossas entrevistas nas suas redes digitais. Alain, quando a gente fala em capitalismo como religião, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é o que é esse processo de sedução que o capitalismo exerce sobre as pessoas, quais são as promessas que o capitalismo faz? Flávio, curiosamente, o capitalismo não deveria fazer promessas, afinal, nós o compreendemos como um sistema econômico que organiza a produção, a distribuição de bens e mercadorias. No entanto, parece-nos que tem um fenômeno muito curioso, que ao mesmo tempo em que o mundo moderno vai desencantando, secularizando, reduzindo o espaço da religião na vida cotidiana, ele vai recriando certas dimensões que antes eram características do universo religioso, como essa característica utópica de fornecer promessas. E as promessas são quais? Aquelas que angustiam os seres humanos em geral. A busca por felicidade, por realização, redenção, ao seu modo, claro, ao modo de um sistema econômico. Mas essas promessas são as que estão presentes no dia a dia e que, se nós pensamos ou não sobre elas, elas, de certo modo, ainda assim têm o poder de orientar a nossa vida, ela tem um espírito que nos move. Sim, e apesar dessas promessas, como você disse, não deveria, né, fazer promessas, nós sabemos que há muitas exigências, por outro lado, né? Qual que é o custo dessas promessas do capitalismo? Flávia, a gente poderia dizer o seguinte, que o capitalismo, quando ele oferece, por exemplo, a felicidade, ele oferece a felicidade de uma juventude eterna, uma felicidade pelo prazer hedonista ou pelo consumo de mercadorias. E ao oferecer isso, ele exige um certo comportamento, como a ideia da busca constante, do engajamento, ou, como dizem os textos tradicionais dos primeiros grandes capitalistas, a ideia de que nós somos responsáveis pelo lucro que a gente deve conseguir, o lucro, o salário, etc. Ou seja, nos engaja num certo processo no qual o trabalho deixa de ser um meio para a vida e passa a ser a finalidade da vida. Então, a gente trabalha para poder ganhar dinheiro, para poder obter as mercadorias. Isso do ponto de vista pessoal, porque se a gente olhar do ponto de vista social, nós temos outras exigências, como, por exemplo, a exigência de cortes de gastos sociais, a exigência de redução de leis trabalhistas, a exigência de maior autoexploração no nosso próprio trabalho, para que a gente possa ajudar o mercado a nos tornar mais felizes. Ou seja, a gente tem aqui, são duas dimensões, uma social, uma pessoal, que parecem, à primeira vista, não ter muita relação. É por isso que a gente fez um estudo, né, tentando demonstrar essas conexões. Bom, o estudo você acaba de publicar, né, nesse ano de 2021, Capitalismo como Religião, um livro publicado pela editora Recriar. Pelo que eu estou acompanhando, está não é entre os mais, mas é o mais vendido da editora Recriar, pelo menos é isso que eu tenho acompanhado pelas suas postagens. É fruto da sua tese, não é, Alain? Uma tese que recebeu menção honrosa no ano de 2015, né, no Prêmio CAPES de tese, pela então área de Filosofia e Teologia. Nesse seu estudo, Alain, você problematizou essa relação? Porque o que significa falar, né, de duas categorias como economia e religião? Afinal, não são duas categorias em separado, ou que se separaram desde a modernidade? Flávio, aqui a gente tem uma série de questões que são interessantes, porque
esse tema mesmo é um tema polêmico, né? Muitas universidades evitam que a gente trate deles, porque o mundo moderno se autocompreende como secular. E o mundo moderno se constitui, não só o mundo moderno, mas como a ciência moderna, ela se constitui em oposição ao pensamento religioso teológico. Então, quando a gente propõe associar as duas questões, a primeira impressão que a gente tem é que nós estamos propondo um retorno a um passado, ou alguma coisa que já deveria ter sido superado. Por outro lado, a gente poderia dizer o seguinte, olha, nós temos alguns indícios. Por exemplo, em 1921, Walter Benjamin escreve um fragmento de texto dizendo assim, é preciso ver o capitalismo como uma religião. E ainda ele diz algo mais ou menos assim, né? É difícil puxar a rede no qual nós estamos dentro, mas é necessário. Os teólogos da libertação na América Latina também fizeram uma associação parecida. Nós, no mundo moderno, na filosofia moderna, nossa tentação é dizer assim, esses caras são pré-modernos, eles quebram as lógicas do pensamento moderno. Então, a grande pergunta não é se o capitalismo pode ser visto como uma religião, mas é para que serve ver o capitalismo como uma religião? Em que colabora? Qual inovação nos permite esta associação? Em defesa de quem? Então, esse é um pouco o mote da pesquisa. Não é tanto dizer se pode ou não dizer capitalismo é uma religião, mas tentar dizer o que a gente enxergaria no capitalismo se nós o entendemos como uma religião. Antes da gente entrar nesse ponto em particular, eu pergunto para você sobre esse lugar da religião na modernidade. Quando você recupera, né, a ideia do capitalismo como religião, né, de onde vem, né? Que lugar é esse da religião na modernidade? Bem, nós estamos falando da religião que deixou no mundo moderno de ser o lugar de validação dos saberes válidos e se tornou o âmbito das opções. Né? Então, se no mundo pré-moderno a religião era a validação do que é a verdade, do que é o ser, do que são as coisas, agora ela passa para o âmbito privado, para o âmbito das instituições, mas ela perde esse lugar de validação dos saberes, né? Ou seja, de fato, o mundo moderno tem uma dimensão política, social e outra epistemológica de redução do lugar da religião. Mas, ao mesmo tempo, essas religiões elas permanecem, o que nos leva, muitas vezes, a notar algumas contradições nas teorias da secularização, como a gente começa a falar da ideia da revanche do sagrado, a volta de Deus, ou se nós temos algum processo de atraso na secularização e no desencantamento. Todo esse contexto, ele tem muitos estudos qualificados sobre isso, né? Mas no caso do estudo que eu apresento, Flávio, a religião, aqui nós estamos falando da religião judaica cristã. Nós estamos falando da experiência de um Deus que é pessoal, que se interessa pela história e que julga a história no final. Por que eu digo isso? Porque nós estamos olhando o capitalismo como religião a partir dos olhos do Walter Benjamin e dos teólogos da libertação. Então, apesar, a gente tem uma construção crítica do que seria a religião, mas aqui nós estamos partindo como ponto de início aquilo que o Benjamin e os teólogos consideram como religião propriamente dita. Quando você fala também em modernidade, nós poderíamos falar de alguma relação entre o mito da modernidade e o capitalismo como religião? Bem, a palavra mito ela vai aparecer com muita frequência no meu estudo. Bem, ela é polissêmica, né? Muita gente usa mito de várias maneiras. Acho que ela aparece nas críticas do capitalismo como religião de duas maneiras. Uma delas é próximo daquilo que o iluminismo trata, o mito como uma coisa falsa, que não é... E, por vezes, vai aparecer o capitalismo como um tipo de mito, uma religião falsa, né? Uma concepção transcendental que não é verdadeira. Ou, então, o mito como uma maneira de pensar, de uma narrativa simbólica com racionalidade. As duas maneiras, elas aparecem.
O Walter Benjamin, em especial, ele vai dizer o seguinte: olha, o capitalismo ele pretendia acabar com os mitos, mas ele mergulha a humanidade num novo sonho mítico, né? Então, dentro dessa ideia de uma concepção falsa a ser superada. Os teólogos da libertação, como Hugo Asman, Francis Lambert, vão falar do mito do capitalismo como uma perversão dos mitos do cristianismo. E aqui a palavra é perversão mesmo, no sentido assim de inverter o sentido para um outro sentido, né? O sentido inverso daquilo que seriam os mitos cristãos. Aí, nesse sentido, o mito não é uma conotação negativa, mas ela pode ser negativa ou positiva de acordo com o uso. Aí, nesse caso, mito do capitalismo, sim. Obrigado, Alan. Alan da Silva Coelho é o nosso convidado de hoje. Nós estamos conversando sobre o livro lançado pela editora Recriar. Você pode encontrar nas redes digitais, no site da editora, o livro Capitalismo como Religião, Walter Benjamin e os Teólogos da Libertação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.